Olá! E hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo na Carta de Judas. E eu convido você que quer estudar de forma mais minuciosa essa carta a acessar o e-book Panorama da Carta de Judas, que está disponível no link www.kipaeditora.com.br/carta-judas. E lá você vai ter esse comentário da Carta de Judas, versículo por versículo. E nos vídeos anteriores que nós iniciamos com o estudo desta carta, nós falamos acerca do autor, Judas, que é irmão do Senhor Jesus. Mais especificamente, no último vídeo que fizemos, falamos que a intenção de Judas ao escrever esta carta era falar acerca da doutrina da salvação. Porém, ele foi compelido, ele foi obrigado, forçado a escrever acerca da fé. E essa fé a que Judas se refere é, na verdade, o conteúdo da mensagem do Evangelho, o arcabouço da mensagem do Evangelho. E ele escreve essa carta acerca da fé para combater os falsos mestres que disseminavam falsas doutrinas. E nós falamos na ocasião que essa falsa doutrina disseminada pelos falsos mestres era mais especificamente uma filosofia em voga na época, também assim como nos nossos dias, chamada antinomianismo. E trata-se de uma filosofia avessa às regras, contrária às leis, que transforma liberdade em libertinagem. E Judas, na ocasião, ele trouxe 3 exemplos do Antigo Testamento para lembrar aos seus leitores e nos lembrar também, lembrar a igreja, as implicações de converter a graça em libertinagem. E ele falou dos israelitas que se recusaram, por descrença à palavra de Deus, se recusaram assim a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Ele também traz o exemplo de seres celestiais que se rebelaram contra a autoridade divina. E ele também traz o exemplo de perversão sexual. E por fim, nós vimos que os falsos mestres, eles reivindicavam que seus ensinos, eles tinham origem em visões. E hoje nós vamos dar continuidade dos versículos 9 até o 16 desta carta, que diz o seguinte: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, se referindo aos falsos mestres, porém, no versículo 10, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores,
são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. E no versículo 9, que nós lemos inicialmente neste vídeo, Judas, ele contrasta a arrogância dos falsos mestres com o comportamento do arcanjo Miguel, que não falou de forma arrogante nem com o diabo. E é possível que ele tenha extraído essa passagem do livro Assunção de Moisés, um livro não canônico, como nós falamos anteriormente em outros vídeos. E Judas, ele contrasta essa arrogância dos falsos mestres com o comportamento do arcanjo Miguel, que não ousou proferir juízo de maldição nem contra o diabo. Antes disse: o Senhor te repreenda. E nós aprendemos aqui que precisamos ter um comportamento de simplicidade e de humildade perante todos. E no versículo 10, Judas, ele compara os falsos mestres a brutos sem razão. E o termo halogazoar também significa animais irracionais, animais selvagens, tal também como brutos sem razão, como está na nossa tradução. E fala que esses falsos mestres, comparados a esses brutos sem razão, eles se corrompem. E o termo para corromper no texto que Judas, o irmão do Senhor Jesus, ele utiliza é o termo grego fiteiro, que significa arruinar, desgraçar, destruir. E aqui Judas, ele se refere à corrupção da fé em termos espirituais. É a perversão, é a depravação, é a destruição moral, é a ruína moral desses falsos mestres. E no versículo 11, a atenção é dirigida novamente no comportamento desregrado, no comportamento licencioso desses pseudos cristãos, desses falsos cristãos. E eles são tipificados como Caim, como Balaão e como Corá. Como Caim, por falta de espiritualidade. Como Balaão, por motivações ímpias. Como Corá, por rebeldia contra a autoridade divina. Judas, ele voltou-se para exemplos de castigos anteriores mandados por Deus, para aqueles que haviam levado outros a pecar. E ele usou mais 3 exemplos do Antigo Testamento. E o caminho de Caim, ao qual ele se refere, o autor Judas, registrado ali em Gênesis, no capítulo 4, mais especificamente dos versos 3 ao 12, mas também nós vemos uma menção ali na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 12, acerca de Caim. Porém, de acordo com a tradição judaica, também a qual Judas, ele tem se referido, Caim, ele foi um pecador arquetípico, um pecador padrão, um pecador protótipo, o instrutor de outros no pecado. E seguir o caminho de Caim é seguir a injustiça, é seguir a inveja, é seguir a maldade. E Judas ainda os compara os falsos mestres com Balaão, se referindo ao erro de Balaão. E nós podemos ver a história de Balaão lá no Antigo Testamento, no livro dos Números, dos capítulos 22 ao 24, e também no capítulo 31. E Balaão, ele agiu com avareza, e isso tipificava o comportamento dos falsos mestres. Balaão, ele vende a sua consciência por dinheiro. E hoje nós podemos extrair desta lição que existem pastores, existem líderes mercenários, que tudo que fazem envolve dinheiro. Pastores, líderes, mestres falsos que ensinam a barganhar com Deus, a trocar, a negociar com Deus a fim de lucrar.
Judas também compara os falsos mestres a Corá. A revolta de Corá, registrada no livro dos Números, no capítulo 16. E Corá, junto com Datã e Abirão, lideraram 250 homens na rebelião contra a autoridade de Arão e de Moisés. E a rebelião de Corá e a consequência do julgamento divino fornecem um paralelo adequado para a rebelião dos falsos mestres contra a autoridade legítima da igreja. Corá, ele não aceitou a autoridade constituída por Deus. E nós extraímos aqui desta lição que devemos aceitar e respeitar a autoridade constituída por Deus. Se esse líder não ensina heresia, se esse líder tem padrão ético e moral pautado nas Escrituras, não há razão, não há por que rejeitar essa autoridade. Caso rejeitemos, podemos estar agindo como Corá. E no versículo 12, Judas ele ainda compara esses falsos mestres a rochas submersas. Mas é interessante que o termo utilizado por Judas no grego, Siplas, tanto se refere significa rochas submersas, como também pode significar uma mancha, uma nódoa. Mas se referindo a essas rochas submersas, ele nos remete aos arrecifes, né? Arrecifes que são rochas submersas e são fontes de perigo, porque é algo que não se percebe, é algo que não se vê. E esses falsos mestres são como perigos ocultos, ele diz, em vossas refeições de amizades. Como eu falei também pode-se entender o termo Siplas, tanto como rochas submersas, esses perigos ocultos, como também no sentido de mancha ou nódoa. Aquilo que se constitui uma mácula, uma nódoa, uma mancha. E aí, nesse caso, nesse sentido, esses falsos mestres são como manchas de sujeira nas refeições de amizades. E essas festas de fraternidade, essas refeições de amizade, se refere às reuniões de comunhão da igreja primitiva que antecedia a ceia do Senhor. E os falsos mestres se introduziam até no centro da comunhão da igreja cristã. Mas eles também são comparados pelo autor Judas, pelo irmão do Senhor Jesus, a nuvens sem água, referindo-se à hipocrisia deles. Uma mensagem boa, uma mensagem atraente, porém, tal como nuvens sem água, desprovida de verdade. Também os compara a árvores infrutíferas, ou seja, que não produzem frutos. Os falsos mestres, eles se infiltravam na comunhão da igreja. E ainda hoje, eles se infiltram na comunhão das igrejas. E são como manchas, são como máculas, são como rochas submersas, são perigos mortais, pois apesar da mensagem atraente, da boa mensagem, é uma mensagem desprovida da verdade. E no versículo 13, o autor Judas ainda compara esses falsos mestres a ondas bravias. E as ondas bravias, elas trazem sujeiras e são perigosas porque elas são destruidoras. Também os compara a estrelas errantes. E essas estrelas errantes podem aludir às estrelas cadentes. Ou seja, o ensino desses falsos mestres era algo passageiro, como uma estrela cadente, algo muito rápido, muito efêmero, algo passageiro, indigno de confiança e sem valor. E os versículos 14 e 15, Judas ele citou uma obra literária apócrifa.
Lembra? Aquela obra que não é considerada inspirada por Deus, mas que tem valor, que tem aceitação, que traz alguma lição salutar, que traz algo digno a ser refletido. E Judas fala de uma obra bem conhecida e respeitada, o livro de Enoque. E ele fez uso da obra como parte conhecida, que confirmava a sentença do castigo divino aos ímpios. E ele diz que Deus exercerá juízo. E essa palavra é para a gente também, hoje, se aplica a nós. Deus exercerá juízo para com os ímpios. E os ímpios são aqueles que conhecem a doutrina, mas não praticam. São os que estão dentro da igreja, que ensinam e praticam as heresias. E no versículo 16, ainda compara os falsos mestres, dizendo que eles são murmuradores, que eles são descontentes, tal como o povo de Israel no deserto. É o hábito de reclamar, o hábito de resmungar, o hábito de reclamar, de murmurar. Suas bocas falam palavras arrogantes, ele também diz, e isso se refere às alegações das suas experiências visionárias. Judas ainda fala que eles são aduladores, ou seja, eles bajulavam as pessoas por interesses. Eles demonstravam parcialidade em relação a algumas pessoas na igreja, provavelmente os mais ricos, e podem ter adaptado os seus ensinos de modo a agradar essas pessoas influentes. Portanto, nós aprendemos nessa perícope de hoje que nós devemos cuidar de não sermos arrogantes. Lembrar que motivações ímpias, ganância e rebeldia, como no caso de Caim, Balaão e Corá, essas atitudes, elas são reprovadas diante de Deus. As falsas doutrinas, elas são perigosas, como arrecifes submersos. Devemos lembrar que a mensagem dos falsos mestres, muitas vezes, ela é boa e atraente, porém como nuvens sem água, são desprovidas de verdade. E no final, Deus exercerá juízo para quem ensinar e praticar todo ensinamento contrário às Escrituras. Que possamos estar atentos ao alerta, às instruções de Judas. Que o nosso Deus nos guarde dos homens que virão, falando em seu nome com uma nova pregação. Ó povo de Deus, é chegado o dia dos falsos profetas com uma nova profecia. É preciso estar alerta, desperta a igreja, para que não seja levada por uma estrada errada, que não é a de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que virão falando em teu nome com uma nova pregação. Ó povo de Deus, é chegado o dia dos falsos profetas com uma nova profecia. É preciso estar alerta, desperta, igreja, para que não sejas levada por uma estrada errada, que não é a de Deus. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia, é tudo invenção. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia, é tudo invenção.
Deus me guarde dos homens que virão falando em teu nome com uma nova pregação. Ó povo de Deus, é chegado o dia dos falsos profetas com uma nova profecia. É preciso estar alerta, desperta a igreja, para que não sejas levada por uma estrada errada, que não é a de Deus. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia é tudo invenção. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia é tudo invenção. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia é tudo invenção. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia é tudo invenção.